Você pode abrir sua Bíblia e você pode se assentar com a sua Bíblia aberta e nós vamos discorrendo pelo texto bíblico. Amém, igreja? Deus já tem falado muito aos nossos corações. Deus falou muito através dos cânticos, uma presença poderosa quando as irmãs estavam ministrando. Deus usou aqui o Diácono Mateus já para poder nos alertar, confirmando a sua palavra pela pastora, só para poder deixar aquilo que está escrito claro e evidente aos nossos corações. Está escrito assim, livro do profeta Ageu, no capítulo 1, no segundo ano do rei Dario, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Nós estamos num contexto em que o povo de Judá, ele está saindo do cativeiro da Babilônia. Deus, ele tinha falado pela boca do profeta Jeremias que o povo, por causa da sua desobediência, por causa da sua rebeldia, o povo, por causa da sua transgressão, o povo iria ficar 70 anos preso, cativo, porque o povo tinha desobedecido a lei do Senhor. Deus tinha usado o profeta Jeremias, Deus tinha usado o profeta Isaías, e ali Deus cumpre aquela palavra. Ele levanta o rei Nabucodonosor invade Jerusalém, invade Judá, invade Israel, ali com seu exército poderoso, toma aquela cidade e leva o povo cativo para a Babilônia. E o povo ficou ali 70 anos sofrendo em uma terra distante, em uma terra que adorava outros deuses, em uma terra que tinha uma cultura diferente. Tudo isso o povo estava sofrendo, mas Deus já tinha esse propósito, para que quando o povo viesse se quebrantar, quando o povo se arrependesse, e quando o povo clamasse de todo o coração e se convertesse dos seus maus caminhos, Deus iria ouvir do alto dos céus, e Deus iria dar uma ordem para que aquele mesmo povo que saiu de Jerusalém, que saiu de Judá, da casa do louvor, e fosse levado debaixo de corrente, de grilhão, que fosse levado de jugo, debaixo de jugo, a 1000 quilômetros de distância, andando a pé, sofrendo, gemendo, chorando, porque agora o templo estava destruído, a casa de Deus. Nabucodonosor tinha entrado, tinha levado os utensílios de ouro, tinha levado os utensílios de prata, tinha levado as moças cativas, tinha levado os homens cativos, e ali estava um caos. Tacou fogo nos muros, tacou fogo nas portas, abriu fenda diante da muralha de Jerusalém, destruiu o templo, estava tudo destruído. Passaram-se todo esse tempo de cativeiro, agora está voltando o povo, porque Deus levantou o rei Ciro, e o rei Ciro deu a ordem que o povo iria voltar para a sua terra, para Jerusalém, e o povo iria novamente erguer a casa do seu Deus, aonde eles poderiam adorar novamente ao Deus que criou os céus e a terra, a Deus que tinha feito promessas desde Abraão até Moisés, dizendo que aquele povo iria tomar posse da terra prometida. Aí Deus levanta o rei Ciro dá uma ordem, e o povo agora está retornando para Jerusalém. Glória a Deus! Quando eles chegam lá, eles veem um cenário de caos. Quando eles chegam lá, eles veem um cenário de destruição. Quando eles chegam lá, eles veem um cenário de derrota. Os que ficaram estavam passando fome. O templo todo destruído, todo acabado. Os utensílios saqueados. E agora o povo que estava vindo estava com esperança que Deus pudesse
levantar e erguer novamente aquele povo e aquele templo. E Deus vai levantar justamente o profeta Ageu nessa época. Ageu, o profeta Zacarias, Esdras e Neemias, eles são tudo da mesma época. Ezequiel e Daniel eram da mesma época em que eles foram cativos para a Babilônia. Isaías e Jeremias foram antes, profetizaram o cativeiro. Agora Deus levanta o profeta Ageu para poder falar primeiramente a Zorobabel. Quem era Zorobabel? Zorobabel era o príncipe, era o rei, era o governante do povo de Judá. Deus levanta o profeta Ageu para falar Zorobabel. E Deus ele vai falar com Ageu dizendo: o povo está dizendo por aí, e eu tenho escutado, e eles estão falando que ainda não chegou o tempo, não chegou o momento, não chega a hora de edificar, de construir, de restaurar minha casa. Aqui tinha 2 anos que eles tinham começado a reconstruir. Mas o que aconteceu? Você pode acompanhar lá em Esdras. Se levantaram os inimigos, os samaritanos, eles queriam também reconstruir o templo. Só que Esdras e Neemias, eles não aceitaram a ajuda do samaritano. E aí começou a bater o desânimo no povo. O desânimo vem quando? Quando a situação está difícil. Quando a situação está boa, irmão, você não vê ninguém desanimar. Mas quando a situação está difícil, a primeira coisa que bate é o quê? O desânimo. Ah, está chovendo, não vou para a igreja. Ah, não tenho roupa, não vou para a igreja. Ah, não, tem pouca gente, eu não vou para a igreja. Começa a bater o quê? O desânimo. E aí o que acontece? Deus já tinha falado que Deus iria restaurar o templo, Jerusalém. Só que levantou os samaritanos, depois se levantou 3 homens. E esses 3 homens mandam carta ao rei, dizendo: ó rei, o povo está se rebelando, e o povo, a qual o Senhor deu permissão de restaurar o templo, eles estão erguendo isso aqui debaixo de subordinação, não é conforme a tua vontade. O rei manda para a obra ficou 2 anos parada. Agora Deus vai levantar o profeta Ageu, e a primeira coisa que o profeta Ageu vai dizer: ó, o povo anda dizendo por aí que não é tempo de erguer a casa do Senhor, ainda não chegou a hora, ainda não é o momento. Aí veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu dizendo: é para vós o tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa de ficar deserta. Deus vai levantar o profeta dizendo: vocês estão dizendo que não é o tempo de erguer a casa de Deus, mas vocês estão erguendo a casa de vocês, vocês estão estucando a casa de vocês, revestindo a casa de vocês, colocando porcelanato na casa de vocês, fazendo área comer na casa de vocês, colocando área de churrasco na casa de vocês. Vocês não estão preocupados com a casa de Deus, mas vocês estão preocupados no interesse de vocês. E vocês estão dizendo: não chegou o tempo de erguer a casa do Senhor, mas a casa de vocês querem erguer. O povo estava preocupado em uma casa bonita, em uma casa pintada, em uma casa com porcelanato, em uma casa com varanda, com lugar de rede para deitar. Mas a casa de Deus, o profeta aqui vai dizer: e a casa de Deus ficar deserta. Meu Deus. Parece que nós estamos vivendo esse tempo, irmão, a qual nós estamos muito preocupados com a nossa BMW, a qual nós estamos muito preocupados com a nossa Ferrari, a qual nós estamos muito preocupados com a nossa casa de andar, mas a casa de Deus deserta, a casa de Deus abandonada, a casa de Deus destruída, a casa de Deus sem ânimo, para que o povo possa vir para adorar. Por quê? Porque o principal é o meu trabalho, o principal é a minha profissão, o principal é o meu dinheiro. E a casa de Deus deixa para depois. Mas Deus me trouxe aqui essa noite para dizer: primeiramente a casa de Deus, e depois a nossa casa.
recolheis? E recolheis? Mas o que semeia muito, não colhe muito? Colhe muito. Mas por que eles estavam semeando e colhendo pouco? Porque eles estavam somente interessados para eles e esquecendo a obra de Deus. Semeais muito e recolheis e colhe pouco. Eles tinham a semente, eles tinham campo, eles saíam plantando a soja, o milho, o trigo, a cevada, mas na hora de colher, colhiam só um pouquinho. Na hora de colher, tinha só uma cumbuquinha com um pouquinho de colheita. Comeis, mas não vos farteis. Eles não estavam passando por fome. Eles tinham alimento para eles comerem a qualquer momento. Mas eles comiam hot dog, eles comiam bomba, eles comiam hambúrguer, eles comiam a pizza, eles comiam o café da manhã, o lanche, eles comiam o almoço, o lanche da tarde, a janta, e depois para dormir comiam novamente. Eles comiam, mas não se satisfazia, mas não se bastava. Glória a Deus. Isso aqui é 2.500 anos atrás, irmão, não é coisa atual não. Bebeis, mas não vos saciais. Eles tinham bebida, ia lá no poço beber água, ia lá na fonte beber água, ia lá, pegava um vidro de Coca-Cola e tomava, abria o baré e tomava, ia lá na torneira, tinha água com gás e água mineral, mas eles bebiam, mas aquela água não saciava a sede deles, porque a única coisa que pode saciar a minha e a tua sede é a água da fonte da vida, que jorra para a vida eterna. O Senhor Jesus Cristo, ele vai dizer: aquele que beber da água da vida jamais terá sede. Oh, glória! Festivos, mas ninguém se aquece. Eles tinham roupa, eles vestiam, eles tinham roupa para se vestir, mas as roupas que eles vestiam não aquecia a eles. Eles tinham garbo, eles tinham TNG, eles calçavam Mizuno, eles tinham a sua roupa da Armani, eles tinham as suas roupas importadas de marca, mas tudo aquilo que eles vestiam, eles estavam no frio, porque a única coisa que pode aquecer o coração do crente é o fogo do Espírito Santo de Deus. Estamos vivendo dias atualíssimos em que as pessoas têm tudo, mas ao mesmo tempo não tem nada. Estavam preocupados somente consigo. E o que mais que eles tinham? Diga: emprego, trabalho. E o que recebe salário? Só quem recebe salário não é quem trabalha. E o que recebe salário? Recebe salário num saquetel furado. Meu Deus! Vou receber meu salário. Me pagou meu salário. Tô indo embora, o saquetel furado. Botava o dinheiro por cima, saía por baixo. Botava o dinheiro por cima, saía por baixo. Nossa, eu trabalhei esse mês e eu não via todo o meu dinheiro. Eu trabalhei esse mês e não deu conta para pagar as contas. Eu trabalhei esse mês, não sobrou nem tempo para eu poder fazer alguma coisa para mim mesmo. Mas você sabe por quê? Enquanto estava preocupado somente com as coisas para si, a casa do Senhor estava deserta, abandonada e largada, e tudo vinha consequência de prejuízo para a vida deles. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Volte o coração para aquilo que é reto, para aquilo que é certo. Agora o profeta vai falar para eles uma palavra não muito branda. Vai dizer para eles: subir ao monte. E faz o quê? Trazei madeira. Irmão, quem
quer subir monte, cortar madeira, trazer na catunda para poder edificar a casa. É mais fácil o profeta do TikTok chegar aqui e dizer: se veja a chave eu te entrego, do que dizer: vai para o monte da oração, vai para o monte do jejum, vai para o monte do perdão, vai para o monte do arrependimento, vai para o monte para a leitura da palavra, vai para o monte da madrugada. As pessoas querem receber coisa fácil, mas Deus está dizendo aqui: não vai ter nada fácil, vai ter muito trabalho. Glória a Deus. Muitos são os trabalhadores, mas são poucos. Viu como vocês sabem? Poucos são os trabalhadores. Grande a seara, poucos são os trabalhadores. Grande é a seara, o trabalho é vasto, mas poucos são os trabalhadores. Chegar aqui, irmão, e já está tudo a equipe de louvor, os pregadores, o grupo todo preparado, anima qualquer um para vir. Agora pegar do nada, quando não tem ninguém para cantar, para tocar, para poder ajudar na sala das crianças. Meu Deus. Não anima ninguém. Mas Deus essa noite nos trouxe aqui para nos dar essa injeção de ânimo. Subir ao monte e trazei madeira e edificai a casa. Vocês vão subir para o monte, vocês vão cortar madeira, vocês vão descer do monte com a madeira nos lombos, nas costas, e vocês vão ter o trabalho de construir a casa. E o que vai acontecer depois do trabalho deles? Diz o Senhor: e dela me agradarei, e eu serei glorificado. Diz o Senhor: primeiro é o nosso trabalho, primeiro é o nosso esforço, primeiro é a nossa peleja, a nossa batalha, a nossa guerra, a nossa luta. E depois que nós fazemos isso, Deus olha e fala e se alegra e traz a resposta. Irmão, se nós queremos ver essa igreja pipocar na glória de Deus, nós temos que ser o primeiro a estar disposto a subir o monte, cortar madeira, descer com a madeira no lombo, construir a casa, e aqui o Senhor vai ser glorificado. Assim diz o Senhor. O problema, Bispo Antônio, é que hoje muitos só estão falando: ah não, fulano não veio, eu não vou não. Ah não, faz isso por mim, porque eu não vou fazer não. Ah não, quando tiver um coral, as irmãs lá para cantar, eu vou, agora eu não vou não. Negativo. Se você ama a obra de Deus, se você ama a presença de Deus, se você ama vidas que estão perdidas lá no sol nascente, no pôr do sol, no pé norte, no pé sul, os trabalhadores que estão dispostos a cortar lenha, a cortar madeira e subir o monte, tem que ser os primeiros a estar dispostos. Quer recompensa? O apóstolo vai dizer: aquele que não trabalha não. Nós queremos chegar aqui, pastora, e comer o banquete do céu, mas o nosso trabalho cadê? Nós queremos que a glória de Deus reluza neste lugar, mas cadê a nossa disposição de subir o monte, de cortar madeira e de construir a casa? Chama as irmãs para oração. É nada, 7h30 da manhã eu vou nada, eu vou dormir. 3 horas da manhã eu vou para o monte, vou nada. A Netflix está melhor. Aí a gente quer chegar aqui e esperar do pobre, do pregador suar e a glória de Deus descer, como se fosse o pregador que fizesse alguma coisa. Mas eu não preciso de voto de homem de aprovação. Eu só preciso crer que aquilo que está escrito é suficiente para mim, e Deus se responsabiliza do resto. Querendo abrir o TikTok, querendo abrir o WhatsApp e a profecia já: eis minha serva que eu te digo. E aí a bonitona lá na manicure, no pedicure,
Não é que não possa não, viu, irmão? Por favor, não me entenda mal. Mas eu estou dizendo a respeito de prioridades. De prioridades. E aí depois Deus não fala, não, o vaso está vazio, o vaso. Meu Deus. Olhastes para muito, mas eis que alcançaste pouco. Não, eu vou passar no concurso público, eu vou trabalhar no Senado Federal. Não, eu vou andar com segurança de tropa de elite. Não vou nem morar mais no sol nascente, no pôr do sol, porque agora eu vou morar lá no Lago Sul e no Lago Norte. Tem olhado para muito, mas tem alcançado pouco. O profeta, ele vem com uma palavra de ânimo, mas ao mesmo tempo de conscientização, irmão. E aí vai dizer que esse pouco, quando eles pegavam e iam para casa, Deus fazia, assoprava. Meu Deus. Acompanha a leitura, versículo 9. Assoprei, por quê? Disse o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre a sua própria casa. Não é porque eu tenho que cuidar do menino, não é porque eu tenho que cuidar do marido, não é porque eu tenho que cuidar da nora, não é porque eu tenho que cuidar do genro, não é porque eu tenho que cuidar. Irmão, você não cuida nem de você, você vai cuidar dos outros. Glória a Deus. Irmão, você não pode livrar ninguém. Se Deus ele não enviar o anjo lá para trazer a proteção, você não pode parar um disparo de tiro, nem uma facada, nem um atropelamento. Mas quando você está construindo a casa, buscando na casa, orando na casa, dando lugar na casa, ele dá ordem aos seus anjos com a espada desembanhada com fogo, quebrando lá as cordas da lança, lançando o carro no fogo e o cavaleiro por terra. Por isso, retém os céus e o orvalho. Por isso, retém os céus o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. Eles estavam tão interessados neles mesmos, que até os céus estavam conspirando contra eles. Os céus olhavam: hoje não vou molhar essa terra, porque vocês estão deixando a casa do Criador deserta, então não vai chover hoje. Olha aí. Os céus estavam retendo água, retendo orvalho, retendo a chuva, e a terra retendo os seus frutos. A terra não vai produzir arroz, não vai produzir feijão, não vai produzir o trigo, não vai produzir nada. Por quê? Porque vocês estão contra aquele que criou os céus e a terra. Porque quando você faz em favor da casa do Senhor, ele dá ordem aos céus e tem que chover, ele dá ordem à terra, e se não tiver semente tem que nascer, para poder dar o alimento para ti e para mim. Aleluia, Jesus. E o que mais estava acontecendo? E fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite. Começou dos lugares altos, começou dos poderes, começou dos elevados, a sequidão, o mal vindo, e veio sobre o trigo, sobre o alimento. Sem trigo não tinha pão, não tinha alimento. Sem mosto, sem vinho não tinha alegria, e sem azeite não tinha unção. E vinha sobre o que a terra produzia, como também sobre os homens e sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então ouviu Zorobabel, o líder, o governante, o príncipe de Judá. Então ouviu Zorobabel, o primeiro. Quem deu ouvido foi o líder. Zorobabel, o líder. O segundo, Josué, o sumo sacerdote. E todo o resto do povo ouviu a voz do Senhor seu Deus e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor seu Deus o tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Todos eles ouviram aquela voz vindo da parte de Deus,
da boca do profeta Ageu, criou-se neles um temor, Aleluia. um respeito profundo, uma conscientização. Glória a Deus. Aleluia. Então Ageu, o embaixador do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor. Irmão, profeta que é profeta, ele não fica querendo alisar ninguém, ele só entrega o que Deus está mandando, porque quem se responsabiliza é Deus. Assim como Deus falou a Ageu, embaixador do Senhor, mensageiro do Senhor, o profeta Ageu entregou. E o que aconteceu com o povo? O povo entendeu que Deus estava querendo fazer algo grande no meio deles. E eles temeu profundamente. E o que aconteceu? O profeta diz: assim diz o Senhor, eu sou convosco. Deus não tinha desamparado aquele povo, Deus não tinha abandonado aquele povo. E assim, conforme Deus falou pela boca do profeta Ageu, aquele povo, dizendo: eu sou com vocês. O Senhor Jesus Cristo, ele disse para os seus discípulos, para os seus apóstolos: eu estou convosco até a consumação dos séculos. Pode teu marido não estar do teu lado, pode o teu filho não estar contigo, pode o teu pastor, a tua pastora, o obreiro, o presbítero não poder te ajudar, mas aquele que morreu e ressuscitou, ele disse: você é meu e eu não te largo, eu estou contigo e a tua causa é minha. Você entra nessa peleja e eu ganho a batalha por ti. Ele diz: eu sou convosco. E o que aconteceu? E o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, príncipe de Judá. E o Senhor levantou o espírito de Josué, o sumo sacerdote. E o Senhor levantou o espírito do resto de todo o povo. Deus deu um ânimo àquele povo, irmão, a qual eles tomaram força da onde eles não tinham força, e eles começaram a trabalhar na construção do templo. Deus, ele ergueu a força do Zorobabel, Deus ergueu e deu força a Josué, e Deus animou e levantou todo o povo. O povo entendeu: e vamos começar a trabalhar, vamos começar a se esforçar, vamos começar a realizar a obra do Senhor, porque Deus está conosco. E ao 24º dia do 6º mês, se passaram 23 dias, porque a profecia veio no primeiro dia do 6º mês. Agora, no 24º dia, o povo começou a trabalhar. Se passaram 23 dias, o povo começou a trabalhar. E aí no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel. Deus, quando ele quer começar a falar, ele começa a falar para o líder. Deus, quando ele quer falar, ele começa a falar ao cabeça. Irmão, prova na Bíblia. No Éden, Deus vai falar a Adão: Adão, não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que tu comer, tu morrerás. Deus falou a Eva ou Deus falou a Adão? Deus falou ao líder, ao cabeça. Deus falou a Adão. Quando Deus se manifesta a Abrão, Deus fala a Sarai ou fala primeiro a Abrão? Deus fala a Abraão: sai do meio do teu povo, da tua parentela, porque eu vou fazer de ti uma grande nação. Fala primeiro ao cabeça, fala primeiro ao líder, e depois todo mundo tem o entendimento. Quando Deus ele levanta Moisés, e ali Moisés está clamando, Deus não vai falar diretamente ao povo, mas Deus vai falar primeiramente a Moisés: diga ao povo que marche. Por quê? Porque o inimigo, ele quer começar a atingir a cabeça, para todo o corpo ser paralisado. Mas o Senhor, essa noite, ele começa a nos falar pela liderança. Se nós queremos ver a glória de Deus, se
nós queremos ver essa casa repleta, se nós queremos ver a manifestação do poder do Espírito Santo, a liderança tem que ser a primeira a se dispor e a fazer a obra de Deus, não esperar pelos outros, mas colocar em posição e dizer: eu vou para a vigília, eu vou para a oração, eu vou para o culto, eu vou para a consagração, eu vou pintar a casa, eu vou varrer a casa, eu vou arrumar os instrumentos, eu vou cantar, eu vou louvar. Tem que ser os primeiros a colocar em disposição. Falou primeiro a Zorobabel, o líder, o príncipe, e depois falou quem? A Josué, o sumo sacerdote. E Deus nos chama como sacerdotes para ser intercessores. Deus nos chama como sacerdotes para se consagrar em favor da causa daqueles que não têm força. Muitas vezes nós, como líderes, nós queremos que a pessoa da glória dê aleluia, pule de um pé só, bata a palma, mas a pessoa ela vem cansada, abatida, desanimada, e ela espera de quem? É de nós, para que nós possamos transmitir a ela o poder do Espírito Santo, e aquilo que o Senhor nos dá, nós concedemos de graça eles recebem. Daqui a pouco eles estão sentindo algo diferente, força, ânimo, alegria. Por quê? Porque primeiro Deus derrama o óleo é sobre a cabeça, e depois desce a barba, e depois desce a orla dos seus vestidos. Ali o Senhor ordena a bênção. O problema, pastora, o problema, meu irmão diácono, é que nós queremos que Deus comece a derramar o azeite, o óleo pelos pés. O óleo primeiramente tem que estar em mim, tem que estar em nós, para que aqueles que entrarem aqui possam receber da unção do Espírito Santo. Oh glória! Deus falou a Zorobabel, falou a Josué, e depois de ter falado a Zorobabel, a Josué, Deus falou ao restante do povo. Deus começa primeiro pelo altar, Deus começa primeiro por cima, e aí o óleo vai se derramando e vai começando inundando a casa, e daqui a pouco a casa está cheio de glória, de aleluia, de exaltação, porque nós estamos aqui com o único propósito de adorar aquele que fez os céus e a terra, aquele que pode curar e libertar, a Deus que pode transformar a vida do homem e da mulher. Aí ele vai dizer assim: quem dentre vocês que ficou vivo e que viu esta casa na sua primeira glória? Quem está aqui desde o começo aqui, nessa obra? Glória a Deus. Como vocês viram este lugar no começo? Como é que foi? Só foi testificação, o pastor estava falando: meu Deus, o Senhor falou isso hoje lá à tarde na minha casa, é para eu falar isso mesmo, eu não conheço o povo lá. Faz essa pergunta: como que era a igreja lá no Sol Nascente? Como que era, pastor? Lotada. Como que era, irmão Rubens? Lotada. E agora como é que está? Vazio. E agora como é que está? Vazio. O Senhor, eu estava no meu quarto de oração meditando na palavra do Senhor hoje à tarde. Aí ele falou: pergunta para o povo que está desde o começo daquela obra, pergunta para aquele povo, os que começaram ali no trabalho, quando ainda não tinha muita gente, muita esperança, mas aí foi chegando, e estava cheio, e pergunta como está hoje. Tem testemunhas aqui que viram, e aqui o profeta está dizendo: vocês viram a primeira casa? Uma casa cheia de glória, cheia de ouro, de prata, cheia de preciosidades, a Shekinah de Deus derramava. Ali o povo não suportava ficar em pé, caía dobrado de joelho adorando o Senhor Todo-Poderoso. E agora como é que estava? Vazia, destruída, desanimada, o povo cansado, o povo afadigado, o povo sem força. Por quê? Porque agora estavam preocupados somente com seus próprios interesses.
Mas aí o profeta Ageu, ele vai dizer: não é esta casa como nada, essa casa nem se compara como a primeira casa. Esta casa como nada se compara em vossos olhos àquela primeira casa. Meu Deus. Aí agora o profeta Josué, o profeta Ageu vai dizer a Zorobabel e a Josué dizendo: ora pois, esforça-te, Zorobabel. Ora, líder, príncipe de Deus, ungido do Senhor, eu sei que você está colocando força no trabalho, mas eu quero uma força maior da força que você está colocando. Tem trabalhado, é verdade, tem colocado força, é verdade, mas ó Zorobabel, se empenha com mais força, com mais energia, com mais garra, com mais vontade. Não é que eles não estavam fazendo, mas esforçar é fazer uma força além da normal. Hoje eu estou cansado, é verdade, estou sem força, mas eu vou cultuar o meu Senhor. Hoje eu estou desanimado para pregar, mas o Senhor vai me dar força, e chega lá eu vou ministrar a palavra do Senhor para aquele povo. Eu estou sem força para cantar, para louvar, para orar, mas o Senhor vai renovar as minhas forças. Está tendo muito culto durante a semana, mas eu vou me esforçar para as portas não fecharem, as pessoas não estão vindo. Eu vou fazer uma força maior para as pessoas virem e receber de Deus. Esforça-te, Zorobabel, assim diz o Senhor. E esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai. Deus não veio aqui esta noite para dizer que você está recebendo algo da parte dele sem antes trabalhar. Glória a Deus, Senhor. Aleluia, Jesus. Mas eu sou dizimista e ofertante fiel, mas não é o suficiente de abrir outras portas. O meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Quem disse? Jesus. O Senhor, Ele queria que aquele povo fizesse uma força além da normal, e que eles viessem o quê? Trabalhar. A cadeira está desarrumada, eu sou o primeiro a arrumar. Não tem ninguém para abrir o culto, eu sou o primeiro a estar lá disposto. Não tem ninguém para poder louvar e cantar. Vamos reunir as irmãs que tem e vamos louvar ao Senhor. Trabalhai, 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 trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Jesus. Glória a Deus. Fala aí, Jesus. E depois desse trabalho, o Senhor diz: porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Não é pela tua força, não é pelo teu braço, mas é pelo poder do Espírito Santo. Não é pela nossa capacidade, não é pela unção que nós temos, mas é pela unção do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Não é pelo nosso poder, mas é pelo poder daquele que fez os céus e a terra, para arrancar o oprimido da opressão e botar o espírito imundo para correr, libertar o cativo do cativeiro e expulsar as trevas, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Senhor é Deus. Aleluia. Segundo a palavra que consertei convosco, que fiz aliança com vocês, desde quando? Desde quando vocês saíram lá do Egito. Desde a
da época de Moisés, a promessa de Deus ainda estava valendo. E isso aqui de Moisés já tinha se passado, sabe quantos anos? 1000 anos. E Deus dizendo para o seu povo: estou convosco, estou convosco, estou convosco, estou convosco. Já se passaram 2000 anos que Jesus veio nessa terra. E ele diz: varão Rubens, eu estou com você. Irmão, eu estou contigo. Irmã, eu estou contigo. Eu não largo vocês. Vocês são meus e eu não abro mão de vocês. Mas faça aquilo que é da minha obra. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos. Amém, Senhor. Aleluia. Ainda uma vez, daqui a pouco, ainda mais uma vez, daqui a pouco tempo, daqui a instantes, eu vou fazer algo que vocês nunca viram. E o que é que vai acontecer? Farei tremer os céus, e farei tremer a terra, e farei tremer o mar, e vou sacudir a terra seca. Você trabalha aqui, aquela terra seca que está lá na tua casa vai estar estremecida, e ela vai vir para cá para poder adorar o Senhor. Glória a Deus. Vou fazer daqui a pouco tremer os céus, tremer a terra, tremer o mar e a terra seca. Tudo em prol de vocês, tudo em prol das vossas causas. Mas existe essa condição: trabalhai. Quer ver os céus tremer? Trabalhai. Quer ver o sobrenatural acontecer? Trabalhai. Quer ver o milagre de Deus? Trabalhai. E farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações. Essa palavra profética já se referia a Jesus Cristo, que viria como Salvador, porque esse texto é cerca de 520 anos antes de Jesus. E agora o profeta já está dizendo: eu vou fazer algo fantástico. O meu filho Jesus vai vir, ele vai morrer, vai ressuscitar e vai salvar aqueles que estão perdidos e vão receber a vida eterna. Farei vir o desejado das nações. E o que eu vou fazer? Vou encher essa casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. A casa não vai ficar vazia, a casa não vai ficar abandonada, as portas não vão fechar, o povo não vai diminuir, o povo vai animar para poder vir buscar o desejado das nações e exaltá-lo. Porque minha é a prata, não é o recurso de vocês. Vocês trabalham, mas a prata é minha. Eu sou patrão, diz o Senhor. Vocês são os meus trabalhadores. Tem muita gente que quer ficar presa somente no real, mas Deus tem prata para quem trabalha para Ele. Tem gente que não acredita mais. Tem gente que não acredita mais, bispo. Aleluia. Minha é a prata e meu é o ouro. Quem diz? Disse o Senhor dos Exércitos. O diabo está se levantando, o inferno está se levantando para fechar as portas, para trazer a ruína, para trazer a miséria, a escassez, a pobreza. Mas você trabalha para o general dos generais. Ele se levanta e ele diz: agora é comigo, porque o meu trabalhador está na minha obra, e assim eu dou a ele conforme o seu trabalho. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. E o que vai acontecer? Não vai ficar do mesmo jeito, porque a glória desta última casa será maior do que a primeira. Como era no começo, era muita gente, vai ser maior. Como era no começo, havia libertação, vai ter mais. Como era no começo, os endemoniados eram libertos dos demônios, vai ser mais. A glória desta última casa será maior
do que a primeira, Aleluia. Glória a Deus. diz o Senhor dos Exércitos. Oh, Jesus. E neste lugar, aonde? Neste lugar, Bispo Antônio, aonde? É neste lugar, não é em outro lugar, é neste lugar. O diabo se levantou para trazer contenda, para trazer guerra, para trazer separação, para trazer confusão, mas neste lugar, diz o Senhor dos Exércitos, darei a paz, darei a paz. Todo espírito de fuxico, todo espírito de confusão, todo espírito de contenda, todo espírito de guerra, todo espírito de tumulto vai ter que bater em retirada, porque aqui se exalta o príncipe da paz. E neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. O inimigo tem momento que ele usa as pessoas para poder acabar a obra de Deus, mas se nós perseverarmos firme na oração e no trabalho, o inimigo tem que bater em retirada. E onde estava tumulto, onde estava confusão, onde estava bagunça, onde estava guerra, diz o Senhor, terá paz, porque Ele é o príncipe da paz. Se coloque de pé. Eu gostaria de chamar as irmãs do grupo para poder louvar aquela primeira música que as irmãs louvaram aqui no período da adoração, que as duas irmãs estavam. Glória a Deus. Pai nosso Do céu. oh glória a Deus, oh Deus santo, Deus poderoso, Deus eterno, maravilhoso e fiel. A obra é tua, a casa é tua, o povo é teu. Glória a Deus. O Senhor, meu Deus amado, preparou essa noite para poder animar o teu povo, porque o Senhor é quem diz ao teu povo: eu sou com vocês, eu estou convosco nesta guerra, nesta luta, nesta peleja. Não é vocês que tem que pelejar, mas eu pelejo por vocês. Vocês só dispõem as mãos, arregaçam as mangas e colocam o trabalho para ser feito, porque o Senhor dos Exércitos é quem vai fazer o sobrenatural. Oh Deus santo, Deus maravilhoso. Glória a Deus. E você que precisa de uma oração, que você entrou aqui fraco, querendo sair desta obra, querendo ir para outra igreja, porque a outra igreja lá parece que está melhor, porque no culto lá da outra igreja parece estar avivado. Não, Deus não diz para você ir para lá. O avivamento vai começar por ti, o poder de Deus vai se manifestar por ti neste lugar. Quem vai ser usado por Deus vai ser você nessa casa, em favor das outras vidas. Venha aqui à frente, nós vamos estar orando por vocês. Nós, o corpo de obreiros, nós estaremos intercedendo pela sua vida. Você está cansado, você que está desanimado, você que precisa de uma oração, venha até aqui ao altar em nome do Senhor Jesus. Em favor das nossas vidas, em favor do teu povo, em favor da tua igreja, e que nós possamos estar, Senhor amado, dispostos a fazer, Senhor amado, a tua vontade, porque o Senhor se responsabiliza daquilo que o Senhor nos manda fazer. Desde já eu quero te agradecer por essa rica oportunidade, por essa noite, por esse culto, e que o Senhor, meu Deus amado, possa estar falando, Senhor amado, mais ainda em nossos corações. Levanta a vida daquele que está cansado, meu Deus querido, daquele que perdeu o primeiro amor pela tua obra, que ele possa, Senhor amado, voltar ao primeiro amor, meu Deus querido, em nome do Senhor Jesus, para que nós possamos contemplar as maravilhas do Senhor, em nome de Jesus. Eu quero agradecer pela oportunidade, me desculpa pelo tempo passado, e que Deus abençoe poderosamente esta obra, em nome de Jesus. Amém. Amém, né, irmãos? Glória a Deus. Deus é maravilhoso, né? Quero agradecer a vida do nosso pastor, pregador. Uma bênção de Deus, palavra abençoada, poderosíssima.
Irmãos, eu saio daqui renovado, cheio. Eu cheguei aqui no começo, ele já estava aqui. Ele chegou junto com a gente. Eu falei para ele no começo, eu falei, eu estou bem cansado ainda, estou resfriado, quase gripado. Não estou gripado, estou quase, estou chegando lá. Mas para honra e glória do Senhor Jesus Cristo, eu não vou ficar, já vou sair daqui curado. Amanhã, em nome de Jesus, vai ser um dia melhor para todos nós. Estaremos cheios e vamos sair daqui abençoados em nome de Jesus, né? Quero agradecer a vida da nossa irmã Ritiele por estar aqui nas quarta-feiras, dando lugar para Deus, as obreiras, os irmãos que vêm sempre aqui, estar junto conosco, todo o corpo de obreiro, a nossa pastora que veio aqui hoje, né? Então, para mim é sempre uma honra ter vocês aqui conosco. O nosso bispo, ele é o dono do lugar, né? Ele está sempre aqui, né? Mesmo ele lutando aqui, ele está orando pela gente, está intercedendo pela gente. Então, sou grato pela vida dele. Toda vez que ele está aqui, irmão, eu me alegro. Me alegro pela presença do meu pastor. Para mim é muito importante a presença dele aqui conosco. É como se fosse a presença de Deus, né? Então, para mim é muito importante. Todos vocês são importantes, irmão. Então, eu sempre gosto de agradecer quando eu vou finalizar os cultos, porque é importante a gente agradecer. Muitas das vezes a gente não tem esse reconhecimento da importância que nós temos. Então eu quero externar que todos vocês são importantes aqui para nós. Eu sei que é muito difícil porque é corrido. O bispo ele não consegue agradecer, nem eu também lembro o nome de todo mundo, irmão. Se eu for lembrar aqui um por um, vou esquecer o nome de cada um. Então, aqueles que a gente conversa mais vezes assim no dia a dia, a gente lembra. Então, quero agradecer novamente. Vocês são importantes. Deus, da mesma maneira que eu estou agradecendo, eu tenho certeza que Deus também está alegre, porque vocês são importantes. Amém? Então eu quero convidar o corpo de obreiro para estar orando aqui pela mesa da revelação. Amém? Todo o corpo de obreiro.